O segredo das coisas. Hoje, em O Segredo das Coisas, esteiras vibratórias de mineração. Whoop Pies. Postes de madeira. E transportadoras de roletes. Minas e pedreiras usam trituradoras para quebrar matéria-prima. Essas matérias-primas passam por uma tela vibratória para separar as partículas por tamanho. As vibrações fazem com que os pedaços menores caiam através da tela, enquanto os pedaços maiores permaneçam no topo. Esta pedreira de calcário usa uma tela vibratória com 3 níveis. O nível superior filtra as pedras maiores que serão usadas para fazer concreto. O segundo nível recolhe pedras de 2,5 cm que serão usadas para fazer asfalto. O nível final reúne materiais menores para produzir areia de pedra calcária. A malha da tela é feita de fio de aço. Esse aço contém carbono, tornando-se mais durável do que aço normal. Um par de engrenagens crimpa o aço em formato ondulado. O diâmetro do fio e o padrão de crimpagem determinam a forma e o tamanho da abertura da malha. Técnicos podem modificar as engrenagens para diferentes padrões de crimpagem. A máquina corta o fio crimpado em um tamanho específico. Depois, técnicos levam as peças para um tear. Ele tece telas da mesma forma que um tear têxtil tece o pano. Posicionam os fios crimpados verticalmente, colocando um entre cada divisa do tear. Alinham o fio crimpado para que o fundo de um fique virado para o topo do próximo. Depois, tecem um fio reto horizontalmente através dos fios crimpados verticalmente. Eles continuam abastecendo de fios retos e, em seguida, usam o tear para fixar cada um em posição. Os fios verticais e horizontais se entrelaçam para formar a malha. Depois de tecer a malha até o comprimento desejado, uma lâmina a corta do tear. Outra lâmina corta a seção nas dimensões exigidas pelo cliente. Este é o tamanho final da seção de malha de tela. Depois, técnicos inserem um lado da tela em um aquecedor de indução eletromagnética. O dispositivo gera calor uniformemente dentro do aço. Isto é fundamental porque o aquecimento desigual pode enfraquecer o aço. Eles inserem a extremidade aquecida em uma tira de aço montada em uma prensa. A prensa pressiona a tira ao longo da borda e, em seguida, a dobra em uma tira de gancho. Eles repetem o processo do lado oposto. As duas tiras de gancho prendem a seção trançada à tela vibratória. O tear pode tecer vários tipos diferentes de telas. Esta é feita de fios mais finos crimpados em um padrão diferente. As aberturas da tela são maiores e mais retangulares. Ela é projetada para um processo de classificação menos preciso.
Para ambas as telas, os processos de tecelagem e de corte são os mesmos. Eles usam até a mesma técnica para prender as tiras de gancho. A única coisa que muda é o padrão de crimpagem. Em seguida, conectam as tiras de gancho à tela vibratória. Técnicos posicionam as seções de ponta a ponta em cada uma das plataformas da máquina. Em seguida, prendem as tiras de gancho à máquina com trilhos de tensão. E fixam os trilhos com grandes parafusos. Quando a mina ou pedreira precisa trocar o parâmetro da tela, eles simplesmente substituem as telas por outras diferentes. O Whoopie Pie não tem nada a ver com torta. Trata-se de uma delícia americana feita de creme de baunilha imprensada entre 2 pedaços de bolo de chocolate redondo. O Whoopie Pie foi criado na Nova Inglaterra e hoje é o doce oficial do estado do Maine. Esta empresa adiciona um toque moderno à receita clássica de Whoopie Pie. Além do tradicional chocolate e baunilha, a empresa faz 4 outros sabores naturais. Os ingredientes são totalmente vegetais, geneticamente inalterados, sem glúten, com certificação kosher e livre de alérgenos alimentares comuns. Técnicos iniciam com a fabricação dos bolinhos de chocolate. O primeiro ingrediente é a água, seguido de vinagre de maçã, e depois é adicionado ou óleo de canola ou de girassol. Eles misturam os ingredientes líquidos em um grande recipiente. Em seguida, adicionam os ingredientes secos, começando pelo amido de tapioca, farinha de feijão e sorgo, um grão sem glúten. Em seguida, misturam pó de cacau, cana-de-açúcar granulada e açúcar mascavo maltado. Eles batem a mistura em uma velocidade muito alta para incorporar ar na massa. Isto deixará o bolo mais leve e mais macio. Após cerca de 4 minutos de mistura, a massa está pronta. Eles testam uma amostra usando um viscosímetro, um dispositivo que mede a espessura. Se a massa tem consistência certa, eles a bombeiam através de um funil para o depositante multicabeça. Cada um dos 5 bicos libera 30 gramas de massa em um tabuleiro em movimento. Um tabuleiro pronto contém 7 filas de massa. Técnicos colocam vários tabuleiros de massa no forno. Os tabuleiros giram por 15 minutos a 24 graus Celsius assando os bolinhos. A combinação precisa de ingredientes permite que os ácidos no vinagre de maçã reajam com o pó de cacau. O resultado é um pequeno bolo de chocolate perfeito, rico em sabor e úmido em textura. O principal ingrediente do recheio é gordura vegetal. Ela é composta de óleo de palma sustentável. Significa que as palmeiras foram colhidas de modo ecologicamente correto. Eles misturam a gordura vegetal incorporando ar suficiente para torná-la leve e fofa. Depois, adicionam leite em pó, açúcar de cana e arroz orgânico em pó como substituto do leite. O leite de arroz deixa a cobertura cremosa. Para a cobertura de baunilha, eles simplesmente adicionam extrato de baunilha puro. Este é um lote de framboesa, então eles adicionam extrato de framboesa e suco de beterraba para dar cor. Para fazer a cobertura de menta, eles usam puro extrato de hortelã e extrato de alfafa para dar a cor verde. A cobertura de limão é feita de extrato de limão puro e açafrão para dar a cor. Eles comparam a tonalidade a uma cartela de cores para garantir o sabor correto. O depositante multicabeças coloca a cobertura nos tabuleiros, na mesma configuração da massa. Depois eles montam o produto final. Técnicos começam colocando um pedaço de bolo em cima do glacê. Eles pressionam com força suficiente para espalhar o glacê, passando de leve da borda do bolo. Cobrem a parte superior com uma folha de papel manteiga e, em seguida, colocam um tabuleiro na parte superior e viram. Eles removem o tabuleiro superior e o papel manteiga. Depois, colocam cuidadosamente o segundo bolo no glacê.
Técnicos colocam as bandejas em um refrigerador, onde a sobremesa gela por cerca de 15 minutos. Isso endurece os bolinhos para que eles não sejam esmagados durante o empacotamento. Técnicos colocam os whoop pies em uma esteira que leva a uma embaladora automatizada. Ela embala pacotes com dupla impressão em torno de cada um e os sela por baixo. Depois a máquina corta o filme entre cada um. A próxima máquina embala os whoop pies por caixa. Não existe nenhum conservante nos whoop pies. Eles são enviados congelados para as confeitarias e vendidos na seção de congelados. Na hora de consumi-los, só é preciso descongelá-los à temperatura ambiente e pronto. Postes de madeira são presença constante em nossas vidas. Originalmente, eles eram construídos em meados do século XIX para suspender linhas telegráficas. Agora, sustentam linhas de energia e telefonia, assim como cabos de fibra ótica e cabos coaxiais para televisão e redes de computadores. Os construtores usam tipos diferentes de pinho ou de aberto para fazer os postes. Nos Estados Unidos, o pinho amarelo do sul é a escolha mais popular. Silvicultores selecionam árvores que vão de 25 a 50 centímetros de diâmetro e pelo menos 9 metros de altura. Eles procuram um tronco reto, saudável e com poucos galhos. Os silvicultores marcam as árvores selecionadas com tinta spray. Então, a colheitadeira serra a base da árvore. Depois que os madeireiros retiram os galhos e cortam as árvores no comprimento especificado, um caminhão leva os postes até a serraria. Lá, uma balança pesa a carga e depois técnicos as etiquetam com o número de rastreamento. O caminhão entra no pátio e os postes são descarregados em pilhas. Uma carregadeira coloca os postes na máquina de descascamento. As lâminas afiadas da máquina cortam a casca e a camada de tecido sob a casca chamada câmbio. Em seguida, uma serra apara a borda inferior da tora para deixá-la homogênea. Ao mesmo tempo, bicos borrifam um corante vermelho para definir intervalos ao longo do poste. Essas marcas indicam diferentes comprimentos. Outro técnico inspeciona a qualidade e mede a circunferência. Esta avaliação determina a classe da madeira. Ele marca o comprimento e a classe na parte inferior do poste. As cascas e as lascas removidas dos postes não são desperdiçadas. Um moedor as reduz a pequenas fibras. A fábrica usa essas fibras para alimentar a caldeira. O fogo na caldeira irá produzir calor que seca os postes. Após os postes serem classificados por comprimento e classe, carregadoras empilham em grandes vagões. Eles colocam espaçadores entre cada poste para permitir um fluxo de ar ao redor deles. E, em seguida, os carregadores colocam os vagões em um grande forno. O vapor da caldeira flui através dos vagões, aquecendo o interior do forno a 93 graus Celsius. Imensos ventiladores sopram ar quente ao redor dos postes durante 3 dias, até a madeira secar. Quando os postes saem do forno, técnicos os marcam com informação sobre o produto. Depois cortam uma superfície plana numa das laterais do poste. E abrem furos para prender os suportes. Depois de fazer os furos, eles empilham os postes em outro vagão. Esse vagão vai para um cilindro de tratamento de 37 metros de comprimento. Eles trancam a porta e o cilindro fica fechado a vácuo.
Eles enchem o cilindro com um líquido composto de 98% de água e 2% de conservante químico. O conservante é uma mistura de cromo, cobre e arsênio. Depois que o cilindro está cheio, as bombas começam a funcionar para pressurizar o líquido, infundindo a madeira com a solução química. O processo de 2 horas deixa a madeira resistente a apodrecimento, fungos e cupins. Em seguida, inspetores fazem furos de 7 centímetros em cada poste para coletar uma amostra. Os inspetores checam para garantir se o conservante saturou a madeira na profundidade correta. Depois, eles enviam amostras para o laboratório local, onde secam em um forno de micro-ondas e são pulverizadas. Eles também colocam a amostra em uma máquina de raio-x para analisar os níveis de cromo, cobre e arsênio. Estas etapas de controle de qualidade asseguram que cada poste possui a quantidade exata de conservantes químicos. Os postes finalizados irão durar pelo menos de 45 a 60 anos. A humanidade usa transportadoras de roletes há milhares de anos. Os antigos egípcios usaram roletes de madeira para transportar as grandes pedras necessárias para construir as pirâmides. Hoje em dia, transportadoras de roletes são mais complexas, mas o conceito básico ainda é o mesmo. Muitas fábricas usam transportadoras de roletes para transferir materiais de uma estação para outra durante a montagem. Elas podem transportar cargas pesadas por 20 metros em 1 minuto. Para fazer as transportadoras de roletes, esta fábrica começa com tubos ocos de aço. Eles entregam para a fábrica em lotes. Depois chegam a uma serra-fita que corta os tubos no comprimento. O diâmetro pode variar de lote para lote. Então, um técnico obtém as medidas exatas. Ele insere as medições em um computador que controla este laser. O laser grava o logotipo da empresa em uma chapa de aço grosso e corta os discos de suporte para os eixos do rolo. Os discos de suporte encaixam perfeitamente nos roletes ocos. Um técnico coloca uma chapa de aço em uma prensa computadorizada. Ele dobra a chapa em um trilho vertical para a moldura da transportadora. Aqui está o aço antes e após ser dobrado. Um técnico junta os 2 trilhos verticais com suportes de aço chamados travessas. Ele as solda conforme onde elas se juntam. Isso cria a moldura da transportadora de roletes. Depois eles pintam a moldura. A pintura não é apenas estética, ela também protege contra a ferrugem. Depois, eles instalam o eixo motor que vai girar os roletes. Um técnico mede conforme as dimensões. Outro técnico coloca 3 discos de apoio no eixo. Ele solda os discos no lugar. Os discos na extremidade encaixam nos trilhos do rolete. Por isso, medir previamente é tão importante. Ele solda o disco à extremidade dos tubos. Coloca rodas dentadas na extremidade do eixo e as solda no lugar. Ele usa um calibrador para medir a circunferência do rolo e confirma que é suficientemente redondo. Com uma empilhadeira, a equipe levanta o motor e o coloca na estrutura da transportadora. Eles colocam as hastes rosqueadas do motor nos orifícios perfurados da estrutura. Um técnico coloca anilhas metálicas nas hastes rosqueadas e depois coloca porcas para que o motor fique preso à estrutura. Ele instala um rolamento na ponta do eixo do rolete. Em seguida, os técnicos posicionam os roletes na estrutura da transportadora. Eles colocam os rolamentos no flange de um dos trilhos verticais. Prendem os rolamentos ao trilho com parafusos de cabeça.
Um dos técnicos encaixa a corrente de aço nos dentes das rodas dentadas. Ele une as seções da corrente do rolo com elos. Depois coloca as extremidades da correia no motor. O técnico coloca a corrente em torno da roda dentada do motor e conecta as extremidades usando pinos e um elo retentor. Agora eles estão prontos para testar a transportadora de roletes. Um técnico mede a velocidade de rotação dos roletes com um instrumento chamado tacômetro. Ele também testa a capacidade da transportadora para mover objetos pesados. Uma vez aprovada, a transportadora de rolete será enviada para outra fábrica, onde será parte importante do processo de fabricação. Versão brasileira Audiocorp.